Graça e paz, boa noite, eleitos do Senhor, mais que vencedores em Cristo. Boa noite, igreja! Boa noite, na graça e na paz do Senhor Jesus. Nós estamos aí em mais uma quarta-feira, de vitória, mais uma quarta-feira em que o Senhor nos proporciona estarmos reunidos aqui como igreja, neste salão. Podemos estar falando da graça de Deus, podemos estar trazendo o apostolado para a sua vida, o entendimento completo para a sua vida da palavra de Deus. Só o entendimento completo nos dá condições de adquirirmos as promessas que Deus já fez para nós, As promessas que o Senhor já deixou escritas em sua palavra, nós conseguimos tomar posse através do conhecimento da graça de Deus. Então, meu irmão, quando você ouve a graça de Deus, ela abre a sua mente, te faz entender que não é por obras, não é por sacrifícios, não é por ordenanças, é por fé. É apenas por crer. Então eu quero, meu irmão, te incentivar a crer. Sabe, como nós falamos aqui um pouco antes da mensagem, se você acreditar, pedir e crer sem duvidar no coração, há de se realizar. Sabe por quê? Porque a promessa de Deus já foi feita e em todas as promessas nós temos o sim e o amém. Então nós precisamos acreditar nisso, queridos. Não podemos enterrar esse tipo de sabedoria que a palavra nos dá. Se você tem o sim e o amém de Deus, então viva o sim e o amém de Deus. Confesse a vitória, confesse a cura, confesse o descanso, a paz na sua família. É assim que você tem que viver. É confessar o que a palavra diz, independente de circunstâncias. Ah, mas apóstolo, tem uma circunstância na minha vida. Mas confesse o que a palavra está dizendo. Então, se a palavra diz que você tem o sim e o amém de Deus, se a palavra diz que as promessas de Deus são nossas, que você é herdeiro de Cristo, e se a palavra diz que você pedir e crer no coração, ou seja, não duvidar de maneira alguma, se a palavra diz vai se manifestar, então vai se manifestar. Então, se a palavra diz, meu irmão, creia, peça, confesse, e você vai ver a glória de Deus na sua vida. Como nós temos visto em nossas vidas, Só o fato de nós estarmos aqui pregando graça hoje já é uma grande glória que Deus nos deu. Uma grande porta que Deus abriu através da fé ativada. Então ative a sua fé, não olhe circunstâncias, por mais difícil que seja. Você que me ouve pela internet é a mesma coisa. Às vezes você está passando uma circunstância tremenda, mas sabe que a circunstância vai te trazer experiência, e a experiência vai te trazer um pouco mais de habilidade com as coisas da vida, Então você vai tendo experiência, e a experiência vai te moldando para que você possa vencer cada vez mais barreiras. Porque nesse mundo nós temos muitas barreiras. Toda hora se levantam barreiras, dificuldades, problemas, porque no mundo teremos aflições, como Jesus, nos dias de sua carne, deixou dito isso, Então, esse é um fato. Como nós vivemos num mundo terrível, Um mundo que está baseado em carne, obras da carne, ou seja, a natureza humana está aí fazendo e acontecendo no mundo. Então não poderia ser diferente, no mundo há aflições. Só que nós temos em Cristo uma promessa de descanso. Porque Jesus falou assim, eu venci o mundo. E venceu mesmo, porque Cristo foi na cruz e morreu, e uma vez por todas venceu por nós. Então creia nisso, confesse sua vitória, não olhe circunstâncias. Você que me ouve pela internet, ou pela rádio, ou pelo CD, eu sou o apóstolo Cristiano Franço. Às vezes você está me ouvindo pela primeira vez, então é um prazer poder estar me dirigindo a você. Se Deus te colocou diante do seu computador, do seu rádio, ou diante desse CD, ou se você ganhou esse CD de alguém, alguém te presenteou com esse CD, saiba que foi o próprio Deus que encaminhou esse CD até você. Foi o próprio Deus que te colocou diante deste computador para que você pudesse ouvir a palavra da graça, para que você pudesse se libertar das religiosidades, que religiosidade não leva ninguém a lugar nenhum. Religiosidade não leva ninguém a lugar nenhum, queridos. Religiosidade só te leva a você viver uma vida de prisão. Mas a graça de Deus não. A graça de Deus é você vive a liberdade. Você serve a Deus, mas serve a Deus com liberdade, com tranquilidade, com paz, com certezas no seu coração, sem medos, sem angústias, sem nada do que tange a vida espiritual. Então, meu irmão, em nome de Jesus, vamos descansar nessa palavra aí. Então, você que me ouve pela rádio ou pelo CD, de repente você ainda não conhece o nosso site, então você pode acessar o www.abençoados.com. No abençoados.com você vai ter acesso a toda a informação do ministério, vai ter acesso às nossas mensagens, seminário, muita coisa boa tem lá. E agora no comecinho de abril de 2009 vai entrar todas as mensagens do ministério. É uma coisa que nós sonhávamos já há um bom tempo em termos isto. Então nós obtivemos mais espaço
né, no nosso provedor de internet. Então vamos ter condições hoje de colocar todas as mensagens. Então você pode entrar lá, desde nossa primeira mensagem foi gravada em fevereiro de 2006. Né? Então desde essa primeira mensagem até a de hoje, você tem acesso aí gratuitamente no nosso site, www.abençoados.com. Bem, queridos, então, feitos esses anúncios aí, né, me apresentado, agora eu quero que os amados anotem o tema dessa noite, nosso apostolado 215. O tema é As 14 Epístolas de Paulo. Como nós havíamos prometido no domingo, né, nós dissemos que falaríamos desse assunto hoje. Então estamos aí cumprindo a nossa promessa. Então, as 14 Epístolas de Paulo. O que é uma epístola, apóstolo? Epístola, queridos, para quem não sabe, nada mais é do que carta, né? É um sinônimo de carta. Então, as 14 epístolas de Paulo, as 14 cartas de Paulo. Nosso versículo de abertura se encontra em Colossenses capítulo 4, versículo 16. Colossenses 4, versículo 16. Vamos ler. Depois que for lida esta carta entre vós, fazei que o seja também na igreja dos Laodicenses, e a de Laodiceia, lede-a vós também. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, quero te agradecer por estar aqui, Pai, neste lugar que o Senhor preparou para pregarmos a tua graça. Te agradecer pelas pessoas que me ouvem pela internet, que me ouvem pela rádio, que me ouvem pelo CD, pelo MP4, enfim. Pelas pessoas, Pai, que estão me ouvindo aqui ao vivo na igreja. Muito obrigado, Pai, por essas vidas. São vidas preciosas que o Senhor predestinou desde antes da fundação do mundo. Que o Senhor preparou e aprovou, Pai, para receber esse evangelho, para estar vivendo os melhores dias de suas vidas. Muito obrigado, Pai, por essas pessoas, por essas vidas, Pai, que o Senhor colocou nesse ministério, que o Senhor tem confiado, Pai, ao nosso pastorado, ao nosso apostolado. Obrigado, Pai, por essas vidas. Eu te agradeço pelas palavras que são pregadas aqui, pelas revelações libertadoras que o Senhor tem nos dado, Pai. Obrigado, Pai, por tudo isso. Obrigado por aqueles que me ouvirão, Pai, que se libertarão, Pai. Muitas pessoas com certeza terão acesso, Senhor, a essa mensagem, porque eu estou te pedindo nesse momento que o Senhor abra a porta a esta palavra, que esta palavra venha estar disponível, Pai, para as pessoas, que muitas pessoas venham ter acesso, para que se libertem, Pai, da religião, se libertem da mentira e do engano, porque só a tua verdade liberta, Pai. Então, obrigado pela cura, obrigado pelos anjos a nosso favor, obrigado pela paz, pelo descanso e pelas vitórias, ó Pai. As vitórias que já conseguimos e aquelas que já estão por vir. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Santos de Deus, predestinados em amor, Igreja Santa, Igreja amada, povo de propriedade exclusiva de Deus, selo do meu apostolado em Cristo. Hoje, queridos, eu quero falar das 14 epístolas de Paulo. Só que eu quero deixar claro uma coisa. Eu não vou falar de uma por uma das 14, porque senão nós não teríamos tempo hábil, né? Teríamos que falar muita coisa. Eu não quero falar das 14 cartas uma por uma, mas eu quero falar do porquê que nós temos as 14 cartas do apóstolo Paulo como um fundamento doutrinário. Eu quero que você que me ouve pela internet entenda isso, principalmente. Muitos aqui na igreja já compreendem, porque já estão em graça já há algum tempo. Ou às vezes até desde o início do ministério, até antes, muitos já ouviam a graça através da minha instrumentalidade. Mas aqueles irmãos que estão vindo de pouco, muitos têm me perguntado pela internet, por que as 14 epístolas de Paulo? Então eu quero falar um pouco sobre isso. Né? Eu vou trazer algum conhecimento para você nessa noite sobre as cartas de Paulo. Antes de tudo, eu quero te mostrar uma curiosidade interessante aqui. Você vê que Paulo diz aqui, ó, depois que foi lida esta carta entre vós, ou seja, essa que nós estamos lendo, né, Colossenses, fazei que o seja lida, né, também na igreja dos Laodicenses. Então o que Paulo falou? Pega essa carta, vai lá nos Laodicenses e leia ela. E a de Laodiceia, lede a vós também. Ou seja, a carta que eu mandei para Laodiceia, pega e lê vocês também. Ou seja, naturalmente, as instruções que Paulo tinha para Colossenses, ele também tinha para os Laodicenses, né? E vice-versa. Então,
você pode notar que Paulo utilizava-se de epístolas, de cartas. Evidentemente porque Paulo não ficava em um único lugar, né? Ele pregava, fundava a igreja, saía e assim fazia o seu trabalho missionário. Então, à medida que ele saía, depois ele ouvia falar, de alguma maneira chegava aos ouvidos dele, né, situações das igrejas, chegava ao ouvido dele coisas que ele precisava resolver como líder espiritual. Então ele usava esse recurso da carta. Já que não havia, evidentemente, nenhum tipo de recurso tecnológico, né? Internet, nem correios havia, como há hoje, claro, evidente. Então eles mandavam cartas grosseiramente, escrevia, entregava na mão de um mensageiro, ó, vai lá, entrega para aquela igreja, entrega para aquele lugar. E as igrejas, elas se reuniam em casas. Então, ó, essa igreja aqui é na casa de fulano, ó, você vai lá e entrega para ela. Manda eles lerem essa carta. Nessa carta tem instruções assim, assim, assim. Então, nas cartas de Paulo, existem instruções e é uma síntese do entendimento dele. Só que não foram só 14. Aqui você já pode ver que houve uma carta Laodiceia. Como eu gostaria de ler essa carta, queridos. Mas Deus não permitiu. Se perdeu no tempo, né? A carta Laodiceia, mas ele escreveu. Mas como eu gostaria de ler essa carta? Quanta informação deve ter boa, né, Emerson? Você vê que em 14 cartas que nós temos aí à disposição, nós conseguimos tirar todo o entendimento da graça, toda a revelação. Sabe, o apóstolo Paulo sintetizou nessas cartas. Mas isso acho que não foi, tenho certeza, não foi de propósito. Eu vou escrever essa carta aqui para que ela se torne uma Bíblia daqui para frente. Não, meu irmão, a carta ele mandava simplesmente para se comunicar. Então não havia uma premeditação. Eu vou escrever essa carta que amanhã ou depois ela vai virar uma direção para a igreja. Não. Ele mandava a carta com o intuito de como se comunicar com aquela igreja especificamente. Só que nessa coisa de mandar carta, o Espírito Santo estava trabalhando já ali. Né? Então o Espírito Santo dava a revelação, Paulo escrevia, e nisso o próprio Deus trabalhou para que essa carta chegasse até nós hoje. Ou essas cartas. Para que através do que Paulo escreveu aquelas igrejas, nós tivéssemos o entendimento do que ele pensava sobre o Evangelho. Então hoje você entende um pouco da mente do apóstolo Paulo, que viveu há quase 2000 anos atrás. Hoje você entende por quê? Por causa destas 14 cartas que chegaram às nossas mãos hoje. Tudo bem que a tradução às vezes atrapalha o entendimento, né? Existe muita coisa que foi modificada, foi mexida, isso é inegável. Sabe, é inegável, especialmente na parte histórica da Bíblia. Tem muita coisa que foi mexida ali. Mas o fato é que Deus permitiu que essas cartas chegassem até nós. E através dela hoje você entende o que é o Evangelho do Novo Pacto. O que é o Evangelho definitivo. O Evangelho predestinado por Deus para vir neste tempo, depois da cruz. Hoje você vive esse Evangelho por causa das 14 cartas de Paulo. Então Paulo se comunicava, como nós vemos, por carta, dava ordens por carta, né? Enfim, utilizava esse recurso maravilhosamente. Teve uma carta ao Laodiceia, pessoal. Cadê essa carta? Oh, meu Deus. Sumiu, né? Que pena. Mas glória a Deus, né? Deus sabe todas as coisas. Com certeza, as 14 cartas que temos à disposição hoje é suficiente. Aliás, são suficientes, né? Aliás, não é só a carta de Laodiceia que se perdeu. Sabia que existe uma carta aos Coríntios que também se perdeu? Vamos ver isso? 1 Coríntios 5:9. Eu estou dando uma introdução assim, falando para os irmãos algumas curiosidades. 1 Coríntios 5:9. Vamos ler? Olha o que Paulo diz. Já por carta vos escrevi, que não vos comunicasseis com os que se prostituem. Em que carta Paulo escreveu isso? Primeira. Se esta fosse a segunda, aí tudo bem, já vos escrevi por carta, né? Porque ele está falando na segunda, mas isso aqui é a primeira. Ora, se essa é a primeira, que consta na Bíblia, e ele está dizendo que já tinha escrito, logo teve uma outra. E muitas outras, na verdade. Né? Muitas outras cartas. Então eu estou passando para os irmãos algumas curiosidades, para os irmãos conhecerem como é que era a comunicação do apóstolo com as igrejas no passado, né? Como ele se comunicava com os pastores, por exemplo, Paulo escreveu a Timóteo, Paulo escreveu a Tito. Então são coisas maravilhosas que nós vamos aprendendo à medida que a gente vai se envolvendo com a palavra, né? Só que o importante de tudo, queridos, que eu quero que você entenda nessa noite,
é que as 14 cartas de Paulo, elas são a síntese da graça de Deus. Elas são um resumo perfeito. E delas você pode tirar todo o entendimento para aplicar em sua vida. É o que nós fazemos aqui. Aí você pergunta, mas por que, apóstolo? Por que nós tiramos esse entendimento apenas das 14 cartas? É isso que você vai entender nessa noite. Antes, porém, eu tenho que também te ensinar alguma coisa. Já que estamos falando algumas curiosidades, quero que você entenda que a epístola aos Hebreus, ela não tem remetente. Você sabia disso? A epístola aos Hebreus não tem alguém assinando. Carta de fulano. Aí você pergunta, mas apóstolo, se não tem remetente, como é que você pode afirmar que essa carta foi de Paulo? Porque oficialmente são 13 cartas. Não são 14, oficialmente. Mas por que nós afirmamos que são 14? Primeiro, devido a algumas características da carta aos Hebreus, eu vou mostrar para os irmãos, umas duas aí, só para os irmãos ficarem antenados com isso aí. E também devido à linguagem da carta, né, que era um combate às práticas da lei, né, e dirigindo-se diretamente aos hebreus, que eram os que mais praticavam a lei. Afinal de contas, os hebreus eram os judeus. E os judeus tinham o costume de praticar a lei. Então, você vê que essa carta é uma carta de completamente de combate à lei de Moisés. Às práticas da lei de Moisés. Então, devido a esse tipo de característica que a carta tem, nós podemos afirmar sim ser uma carta de Paulo. Mas eu quero te mostrar uma curiosidade aqui. Por exemplo, 1 Tessalonicenses capítulo 5. Uma característica que pode passar desapercebida, mas se você notar bem, você consegue identificar o autor. Nós sabemos que Tessalonicenses foi escrita por Paulo. Amém ou não amém? Então, 1 Tessalonicenses 5:23. Atente-se aqui, ó. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam completamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, o que Paulo está dizendo ali? O Deus de paz vos santifique completamente, ou seja, não só o espírito. Porque no espírito nós já fomos santificados. Mas aqui ele está falando o quê? Que Deus vos santifique completamente. O vosso espírito, a alma e também o corpo. A alma são os sentimentos, né? E o corpo é esse corpo físico. Então Paulo estava profetizando, proferindo uma palavra positiva aqui para os Tessalonicenses em relação a isso. Tá, mas olha, repare ali aonde eu frisei ali, ó. Deus de paz. Hebreus 13:20. Anote aí. Apenas o comecinho do versículo que eu vou ler, só para você ter uma noção de algumas características que nos faz acreditar que Hebreus é uma carta de Paulo. Como eu já disse, além do conteúdo da carta, que é de combate às práticas da lei, tem também esses detalhezinhos. E o próprio Deus de paz. Ok, agora Hebreus 13:20. Só o comecinho do versículo. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do pacto eterno, etc, etc, etc. Então você começa a pegar esses detalhes pequenos, e você vai observando, né, na forma de escrever, você consegue identificar o autor da carta, que no caso é o apóstolo Paulo. E além dessas características, que eu não vou apresentar todas aqui, existe uma citação de Timóteo. Aí você pergunta, o que isso tem a ver, apóstolo? Tem a ver que Timóteo era o grande companheiro de Paulo. Paulo chegou a chamar Timóteo de filho, né? Timóteo, meu filho. Então vamos ver aqui. Isso está em Hebreus 13:23. Hebreus 13:23. Sabei que o irmão, quem? Quem, queridos? Timóteo. Sabei que o irmão Timóteo já está solto, com o qual, se ele vier brevemente, vos verei. Então você vê que há uma citação de Timóteo, existem características que nos mostram que a epístola aos Hebreus é de Paulo. Eu estou só deixando isso claro, porque amanhã ou depois você vai ler a carta e assim, o meu apóstolo disse que essa carta aqui é de Paulo, mas eu não estou vendo a remetente. Então através desses pequenos detalhes, nós conseguimos chegar à conclusão. E principalmente em função do conteúdo da carta. Entendeu, queridos? Está bem entendido isso aí? Amém ou não amém? Então, abençoados, vamos passar para o que eu realmente quero falar com os irmãos nessa noite. A grande característica
de quem prega a graça e quem vive a graça é ter as 14 cartas de Paulo como fundamento doutrinário. Essa é a característica maior. Se você vê uma igreja que diz que é graça, aqui a nossa igreja prega a graça. Se o fundamento dela não for as 14 epístolas de Paulo, não é graça. Vocês podem notar que existem muitas igrejas com o título de graça. Estou brincando? Aqui atrás tem uma. Ministério não sei o que da graça. Ali igreja não sei o que da graça. Acolá graça não sei o que. Igreja tal, graça eterna. Igreja tal, graça. Mas se não tem fundamento no Evangelho de Paulo, não é a graça. Onde você encontra o Evangelho de Paulo? Nas cartas que ele escreveu. Você vai encontrar o Evangelho de Paulo na carta de Pedro? Você vai encontrar o Evangelho de Paulo no Antigo Testamento? Não. Então o fundamento do apóstolo Paulo para a nova aliança está nas suas 14 cartas. Mas apóstolo significa então que eu posso rasgar o Velho Testamento? Posso rasgar? Não, você não vai rasgar nada. Entenda isso. Se você de repente for ensinar isso para alguém, naturalmente alguém vai te dizer assim, então vou rasgar o resto da Bíblia. Isso é ignorância. Não existe isso. A Bíblia inteira, ela serve como consulta. A Bíblia inteira nos serve como fonte de promessas de Deus, especialmente o Antigo Testamento. No Antigo Testamento você encontra, claro, a lei de Moisés, mas você encontra um sem número de promessas maravilhosas. Sabe? Então quando você estuda, lê o Antigo Testamento com olhos iluminados, porque as pessoas estudam o Antigo Testamento, mas com o olho da lei, então ele absorve o Antigo Testamento para ele. Mas quando você estuda o Antigo Testamento, lê com olhos iluminados, com o entendimento da graça de Deus, você consegue absorver coisas boas dali. Ora, Paulo Paulo tinha como base o Antigo Testamento para pregar a graça. Sabia disso? Antigamente não tinha a Bíblia como nós temos hoje. O que eles tinham para pregar é o Antigo Testamento. Então Paulo se aproveitava do Antigo Testamento. Eu sempre brinco dizendo que Paulo tirava leite de pedra, né? Porque você tirar a graça de dentro do Antigo Testamento é só com muita revelação mesmo. Mas glória a Deus por isso. Então, queridos, hoje nós temos essa facilidade. Nós temos a graça já sintetizada em 14 cartas. Então, glória a Deus por isso, sabe? Graças a Deus que Deus é fiel. Mas por que, apóstolo, as 14 epístolas? Eu vou te dar alguns toques. Primeiro, Paulo foi o único apóstolo a ser levado ao terceiro céu. Pedro não foi, Tiago não foi, João não foi, ninguém foi. Paulo foi o único que teve contato com Cristo ressuscitado, depois que ele subiu aos céus, evidentemente, né? Cristo, quando ressuscitou, ele não tinha ainda subido aos céus, mas ele teve contato com muitas pessoas. Apareceu para várias pessoas. Mas depois que ele subiu aos céus, para tomar posse do seu trono, o único que teve contato com ele foi o apóstolo Paulo. Vamos ver isso? 2 de Coríntios, capítulo 12. Anote aí no seu caderno. Nós vamos ler os versículos 1, 2 e 7. 2 de Coríntios, capítulo 12, versículos 1, 2 e 7. Já anotaram? Vamos ler então, 2 de Coríntios 12, 1. Olha Paulo dizendo aqui. É necessário gloriar-me, embora não convenha. É necessário o quê? Gloriar-me. Tá? Depois você vai entender por que eu estou falando isso. Mas passarei as visões e revelações do Senhor. Vamos para o 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Você vê que aqui ele está usando a terceira pessoa, ele não está falando eu, está falando um homem. Mas, para quem Paulo está falando isso? Ou de quem ele está falando? Dele próprio. Quando você vê no versículo 1 ele dizendo, gloriar-me. E no 7 confirma mais ainda isso, olha o que diz lá. E para que não me exaltasse demais pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Então você vê que no versículo 1, 2, 3, desse capítulo aí, Paulo está falando de si mesmo. Então ele diz, eu conheço um homem, ou seja, ele mesmo, que foi ao terceiro céu. E recebeu da boca do justo a revelação da graça. O próprio Cristo ressuscitado. Você consegue imaginar isso, meu irmão?
Porque você andar com Jesus de Nazaré, naquela época era fácil. Bastava estar vivo ali naquela época. Pedro andou, Tiago andou, um montão de gente andou com Jesus de Nazaré. Mas ter contato direto com Cristo ressuscitado lá no terceiro céu. Aí, para que não se exaltasse demais, o que Deus fez? Colocou lá um mensageirozinho de Satanás. Da carne, né? A carne mandava mensagem para o Paulo. Paulo, você está em carne, não se exalte. Não fique se achando o máximo. Você vê que tem gente hoje aí que prega a graça e está se achando o máximo, né? Diz até que é o próprio Deus da terra. Um diz que é o próprio Deus da terra, o outro diz que é o rei que reina, o outro, meu irmão, cada um. O outro diz que é a voz de Deus. Eu sou a voz de Deus em português. Cada um, né, só do que eu escuto. Mas por quê? Porque sobe a cabeça, né, meu irmão? Se você não tiver cuidado, a carne ativa e a soberba. Não, porque eu sei muito, porque eu sou o bom. Então eu tenho muito cuidado com isso, para não deixar subir na cabeça. Eu sempre me lembro que eu também já fui uma pessoa cega. Eu já fui um cego espiritual. Passei muitos anos sem entender a palavra. E pela misericórdia e graça de Deus que Ele me revelou essa palavra. Então nada de soberba aqui, por favor, tá, queridos? Então Paulo foi o único que foi ao terceiro céu. Por que Deus não levou Pedro? Por que Deus não levou Tiago e João? Então aí já demonstra que Deus tinha um plano específico com aquele apóstolo. Queria que aquele apóstolo fosse o apóstolo de fundamento para a nova aliança. Tanto que Paulo diz, escrevendo ainda aos Coríntios, ele diz, eu lancei o fundamento. Paulo diz, eu como perito arquiteto, como arquiteto, né, enfim, chefe, vamos dizer assim, eu lancei o fundamento da graça de Deus. Então nós estamos baseados, queridos, no fundamento. Eu não estou misturando a visão de Paulo com a visão dos legalistas. Eu não estou misturando a visão de Paulo com a de Pedro, porque Pedro judaizava. Pedro mandava os gentios circuncidar. Você pode ver isso na carta aos Gálatas. Então eu não posso misturar a visão de Paulo com a de Pedro. Porque Pedro não foi ao terceiro céu. Pedro não ouviu da boca do justo a revelação da graça. Vocês estão compreendendo de onde vem isso? Não é que a gente é doido, não. Esses caras são doidos. Eles pegam só um pedacinho da Bíblia para eles. Não, meu irmão. A Bíblia inteira tem revelação. Mas nós pegamos as cartas de Paulo como fundamento. Vocês estão compreendendo isso? Segundo motivo, por que as 14 cartas de Paulo são a nossa base doutrinária? Porque, evidentemente, Paulo era apóstolo dos gentios. Ainda que o Evangelho da Graça seja para todos, para os judeus e gentios, a graça é para todos. Mas Paulo foi separado para ser apóstolo de nós gentios. Nós que não somos judeus, temos que estar submetidos ao apostolado de Paulo. Romanos 11, 13 diz isso. Olha o que Paulo diz lá. Mas é a vós, gentios, que falo. E porquanto sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. Compreendeu aí? Então Paulo está dizendo, eu sou apóstolo dos gentios, eu vou glorificar o meu ministério. Então é mais um motivo. Ah, mas quer dizer então que se eu for judeu eu não posso estar debaixo do evangelho de Paulo? Não, meu irmão, pode sim. O evangelho de Paulo é o evangelho definitivo da graça de Deus para o novo pacto. É o evangelho para todos. Mas especialmente para os gentios também. Os gentios nunca tiveram parte com a lei. Então o evangelho da graça é perfeito para nós. Porque o evangelho da graça ele não tem participação com a lei. Não tem nada a ver com a lei de Moisés. São dois motivos. Por que as 14 cartas de Paulo são tão importantes para nós? Por que elas são um fundamento para a nossa vida? Porque Paulo foi o único levado por Deus ao terceiro céu para receber essa revelação. Segundo, porque Paulo era o apóstolo dos gentios. Terceiro, porque o evangelho de Paulo confirma. Romanos 16, 25 diz: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho. Então o evangelho de Paulo é que dá confirmação. O evangelho de Paulo que é a rocha para você estar sobre ela, fundamentado nela. Então não se espante, querido, se você ouvir o seu apóstolo dizer, não, qual é o fundamento desse ministério? As 14 cartas de Paulo. Não fique surpreso com isso. Especialmente você que me ouve de pouco tempo. Mas como é que pode? Quer dizer que esse povo rasga a Bíblia? Não, meu irmão. Nós não rasgamos Bíblia. Aqui não tem ninguém louco. Mas só que nós temos as cartas de Paulo como um fundamento. Eu estou te mostrando motivos para isso. Motivos.
O evangelho de Paulo ele confirma. O evangelho de Pedro não. O evangelho de Pedro é o evangelho do arrependei-vos, é o evangelho da circuncisão, que mandava as pessoas se circuncidarem. Paulo não. O evangelho de Paulo é definitivo, não tem nada a ver com circuncisão. E eu quero encerrar a mensagem dessa noite com um alerta do próprio Paulo. Isso é para você que me ouve pela internet, que nunca ouviu a graça. Gálatas 1:8. É o quarto motivo dessa noite. Por que as 14 cartas de Paulo são o fundamento doutrinário da graça? O quarto motivo está aqui. Paulo alertou quanto a outros evangelhos. Olha o que ele diz lá, 1:8 de Gálatas. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregasse outro evangelho, além deste que já vos pregamos, seja maldito. Você está compreendendo, meu irmão? Então o que está fora das 14 cartas de Paulo, se você colocar na sua vida como fundamento, é maldição. Então nós sempre dizemos o seguinte, as cartas de Paulo, elas são assim, poderíamos compará-las a um filtro. Ou seja, você pega a Bíblia e passa pelas cartas de Paulo. O que sobrar, o que passar, passou. O que sobrar, joga fora. Você está compreendendo isso, queridos? Então use as cartas de Paulo como um filtro da Bíblia. Leia a Bíblia, pode ler a Bíblia toda, mas leia sempre tendo em mente que as cartas de Paulo são o seu fundamento. Fundamento para a sua vida. Porque o que está além é o quê? Anátema. Paulo deixou claro. Ainda que alguém venha e pregue um outro evangelho além deste, é anátema. Então, para mim, meu irmão, o que está além das 14 cartas de Paulo, se eu pegar para a minha vida e jogar como fundamento, eu vou transformar minha vida em anátema, em maldição. Tanto é que Paulo deixa claro, os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Então, como eu não quero que o nosso ministério esteja debaixo de maldição, eu estou te ensinando nessa noite por que as 14 cartas de Paulo são o fundamento da graça. Por esses 4 motivos. O único a ter a revelação da graça no terceiro céu. O apóstolo dos gentios, que pregava o evangelho que confirma e que ele mesmo deu esse alerta. Não ouça outro evangelho. Então, meu irmão, você que já conhece graça, não fica na televisão ouvindo outro evangelho não, meu irmão. Eu não te proíbo de ver televisão. Não te proíbo de ver nada. Pelo amor de Deus. Não estou lhe proibindo. Estou te dando um conselho apostólico. Não fique enchendo o seu ouvido de baboseira que você ouve por aí não, meu irmão. De igreja que se diz da graça. Tem um programa aqui que diz aqui é o programa o Rio em Graça, sei lá. O Rio na graça de Deus. O Rio de Janeiro na graça de Deus. Vai ouvindo isso aí, meu irmão. Vai enchendo o seu ouvido disso para você ver. Apóstolo, eu vou visitar uma igreja que ele está escrito que é da graça. Meu irmão, vai lá e vê. Você pode até ir visitar, mas se não tiver fundamento nas cartas de Paulo, sai fora disso aí, meu irmão. Você pode entrar em site, pode ver televisão, pode ouvir rádio, mas por favor, não enche o seu ouvido de engano, de religião, de mentira, porque o que está além do evangelho de Paulo é anátema. Então não ouça anátema, ouça apenas o que vai edificar a sua vida, ouça apenas o que vai te trazer entendimento do novo pacto, para que você venha aprender a reinar em vida. Assim é, porque assim diz o Senhor. Glória a Deus! Deus é maravilhoso! Deus é fiel! Graças a Deus. Amém, queridos?